Hoje a nossa conversa é sobre um tema muito importante, complexo e também delicado, mas que precisa ser falado. Vamos falar hoje de luto parental. Quando uma família, uma mãe perde o bebê durante a gestação, durante o parto ou logo depois do parto, além da dor imensa, ela ainda muitas vezes precisa enfrentar a incompreensão e a dificuldade de entendimento de quem convive perto da família e até mesmo das próprias instituições. É um sentimento que precisa ser debatido, que precisa ser discutido e que não pode ser silenciado. Para essa conversa tão importante, a gente tem também duas convidadas muito importantes e relevantes nesse assunto. Quero apresentar para vocês a Letícia Comin. A Letícia é psicóloga clínica, ela tem um trabalho muito focado nessa questão da atuação da maternidade, um olhar muito importante também sobre a psicologia perinatal. Que legal te ter aqui com a gente, Letícia. É um prazer, Mari. E eu quero falar também com a Ediane Giotti. A Ediane viveu o luto parental e eu vou contar para vocês ao longo dessa nossa conversa que foi quem inicialmente me trouxe esse tema para que eu conseguisse entender um pouco mais sobre ele. Seja também muito bem-vindo. Obrigada, um prazer estar aqui. Bom, a gente quer falar sobre isso porque eu não tenho a menor dúvida, quando a gente fala sobre um tema delicado como esse, talvez o mais importante seja escuta e acolhimento. E aí eu já começo querendo saber de ti, Ediane Giotti, como é que foi que esse tema chegou na tua vida, como passou por ti? Conta um pouquinho da tua experiência. Sim, na minha primeira gestação, eu estava grávida de 26 semanas, fui até o hospital para fazer uma ecografia de rotina e chegando lá, o meu bebê, o Matias, estava sem batimentos cardíacos. E aí, desde então, claro, a gente jamais espera isso, né? A ecografia é o momento mais esperado pela gestante, pelo pai, né? E é um baque, é um choque, né? Mas trazendo um pouco para a nossa temática de hoje, assim, desde este momento a gente já começa a sentir a falta de acolhimento. Então, dentro da instituição de saúde, pelo profissional que está acompanhando a gente, é muito difícil, né? Então, eu passei um dia todo lá dentro do hospital e eu me senti muito mal. Além de tudo que eu já estava passando, eu, meu marido, as perguntas, a forma que a gente é tratado, é muito difícil. Por exemplo, o ecografista está fazendo a tua eco, a gente já sabe, né? A gente já vê os movimentos. Aí tu não vê nada, e aí tu diz, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Teu bebê tá sem batimentos. E sai, né? E aí eu fiquei ali sozinha, enfim, era na época da pandemia, então não podia ter acompanhante. Subo para a parte da maternidade, o meu médico estava lá no hospital, então muito rapidamente a gente recebeu todas as informações do que a gente poderia fazer, como poderia ser o parto, o que a gente poderia fazer para investigar o que tinha acontecido, e a gente teve que tomar todas as decisões ali. O meu médico não pôde ficar lá, então eu fui atendida por uma outra profissional, ficamos no centro de parto normal, junto com as outras gestantes que estavam lá, enfim. E foi um processo doloroso, né? Um trabalho de parto, mas sem um olhar para um trabalho de parto, sabe? Quando tu percebe que os profissionais, eles estão ali só esperando. A gente já sabia que ele ia nascer sem vida, eu digo. Nem sei se existe esse termo, mas eu uso ele. A gente já sabia, mas é muito diferente do que acontece numa situação comum, né? Então, eu até comentei contigo o dia que a gente conversou, né, Mari, que quando ele nasceu eu não pude pegar ele, não pude olhar para ele. Ele logo foi enrolado numa fraldinha, assim, enfim. E as pessoas me disseram, se tu quiser a gente pode ver onde está a psicóloga. Naquele momento é óbvio que eu não vou querer, né? Eu tô num trabalho de parto, aonde está a psicóloga? Então, e aí depois a Leite pode falar melhor, mas talvez a psicóloga poderia se apresentar, né? Teria que ser o contrário, isso, né? Teria que ser uma o contrário. Desse acompanhamento, né? Isso Pela mesmo. compreensão de que tu foi para o hospital para um exame normal, Exato. Né? Não tinha nenhuma expectativa de que algo assim pudesse acontecer, né? Exato. Então, logo depois eu precisei ir para a sala de cirurgia para fazer a curetagem. Quando eu estava fazendo ali, assinando, enfim, eles passaram com o meu bebê.
e a pessoa que estava com ele perguntou se era para pôr no freezer. Contigo ouvindo, assim. Comigo ouvindo. E, de novo, é lógico que eu sabia que ele não ia para um berço. Mas é desnecessário. Desumano, eu diria. Desumano, mais né? Desnecessário, Isso. Né? Fiz o procedimento, fui para a sala de recuperação, acordei na sala de recuperação. De um lado tinha uma mãe amamentando, de outro tinha uma mãe com o bebê chorando, e eu, obviamente, naquele momento, perdi minha sanidade mental, né? Muito difícil, sozinha, não sabia o que fazer, tudo que eu queria era ir embora. E aí veio uma enfermeira, sem a informação, óbvio, não é culpa dela, e perguntou onde estava meu bebê. Uhum. E aí tu não sabe o que responder, porque tu tem um misto de raiva, vergonha, de não saber o que fazer. Enfim, uma tristeza profunda, uma tristeza né? Não profunda. tenho a menor dúvida que... Tanto que aí logo veio um médico e eu disse pra ele, por favor, me libera, né? Me deixa ir embora. E aí ele me liberou, enfim, e quando eu encontrei meu marido do lado de fora, a primeira coisa que eu falei pra ele foi, tinha bebês chorando do meu lado. E isso mexeu muito, assim, comigo. Então, fomos pra casa, e aí isso continua depois, né, Mari? Com as pessoas conhecidas, com os médicos. Todas as explicações, todas as conversas, Isso. O entendimento de vocês, que já é super difícil, e ainda ter que dividir com todo mundo. Isso aí. A gente vai contando um pouco mais dessa história, mas é importante a gente ouvir um relato assim, porque ele mexe demais conosco, assim, né? E ele não é um relato da Ide, que está aqui compartilhando nesse momento conosco, né? Todas as vezes em que a gente falou disso, Letícia, muitas pessoas se manifestaram dizendo, eu vivi algo parecido, eu também senti falta de acolhimento, porque é óbvio, né, que a dor, ela não tem como ser evitada, né? A gente está falando de uma morte, né, de um momento de luto, mas precisa ter algum olhar um pouco mais acolhedor, humano e cuidadoso, né? Com certeza. Eu primeiro queria te dizer que eu sinto muito pelo que tu passou, e essa não é uma experiência isolada, infelizmente. A gente vive essa realidade a nível Brasil e talvez até fora daqui. Quando a gente fala sobre o luto parental, falar sobre o processo de luto já é algo muito difícil, que exige toda uma reorganização da vida, de pensamentos, de emoções. E quando nós falamos sobre o luto parental, então quando pais perdem os seus filhos, e principalmente falando sobre o luto gestacional ou luto neonatal, é um momento muito delicado e por vezes a sociedade não valida aquele luto. Frases muito difíceis que talvez tu tenha ouvido de que, mas ele nem nasceu, mas tu é jovem, tu pode engravidar de novo, ou mas tu tem outros filhos, tu precisa ser forte, ele não ia querer te ver sofrendo, não ia... Essas frases tiram o direito daquele pai, daquela mãe, daquela família de sentir a dor do luto, que é uma dor muito forte. Então, nós, enquanto sociedade, também temos uma responsabilidade nisso, de querer evitar o sofrimento a todo custo, e é um sentimento que, por mais difícil, por mais dolorido, ele precisa ser vivido, né? Nós elaboramos o luto, nós aprendemos a viver sem aquela pessoa que partiu, sentindo, né? Então, retomando as atividades da vida aos poucos, mas se permitindo sentir. E através desse sentir, a gente também honra a existência daquele bebê, daquela criança, que para sempre vai fazer parte daquela família e daquela história. A dor é imensa, a gente não tem nenhuma dúvida, mas eu tenho a sensação de que o que mais machuca é essa falta de reconhecimento, de validação, que é uma dor que existe, que precisa ser olhada de uma forma muito mais sensível, né? Eu queria te perguntar, Idiane, assim, o que poderia ter sido diferente para, de alguma maneira, amenizar a tua dor? Porque o teu relato, ele, para mim, e tenho certeza que para quem está nos acompanhando, Leite aqui também, ele é assustador. A gente imaginar, né, de te ouvir falando que tu precisa praticamente controlar a tua sensação do pior momento da tua vida para disfarçar a tua tristeza quando alguém perto de ti está alegre, talvez alguém ali do teu ladinho super feliz no melhor momento da sua vida tem que disfarçar a sua alegria para amenizar a tua tristeza.
O que teria que ser diferente no teu entendimento? Como é que esse acolhimento poderia ter melhorado essa situação, enfim? Eu entendo que, primeiramente, a parte humana, né? São muitas perguntas que a gente recebe, tanto da enfermagem quanto dos médicos, do tipo, tu caiu, tu se bateu, aconteceu alguma coisa, e o meu médico estava lá, ele me conhece. Isso reforça um sentimento de culpa, né? O que eu fiz errado o que já é muito comum na maternidade de maneira geral, né? Exato. A culpa. Ele sabia o quanto eu era responsável, o quanto qualquer coisa eu estava perguntando para ele, eu não fazia nada sem autorização. Então, eu cheguei a dizer para ele, é óbvio que eu não caí. É óbvio que eu não me bati, porque eu teria vindo na emergência. Eu não estaria lá esperando para fazer o exame, né, no dia marcado, né? Então, eu acho que a partir daí começa a gente ter as informações claras do que pode ser feito, né? Olha, a gente tem a opção de você fazer um parto normal. O que vai ser bom para você, né, com o parto normal? Quais são os prós e os contras? Se você optar por uma cesariana, quais são os prós e os contras? O que a gente pode fazer? A gente pode mandar o material para análise, a gente pode mandar, no meu caso, o bebê, a placenta, o cordão umbilical para análise. Mas depois você não pode fazer um enterro, né? Você não vai ter essa opção. Que a gente saiba isso, porque é tudo muito rápido e a gente tá com 1000 coisas na cabeça, né? Acho que ficar separado das outras mães é muito importante, inclusive para as outras mães que estão ali passando por um momento vulnerável também, apesar de ser muito feliz, né? É vulnerável e tá vivendo essa situação, é muito difícil. Então, eu acho que é bom para os dois lados. Que a gente tenha a opção, se a gente quiser, se for possível, pegar o bebê, olhar para ele, né? Por que não? Tu demorou para perceber isso tudo, assim, tudo que tu viveu? Não. No dia seguinte, eu estava contando para as pessoas. Para quem estava conversando comigo, assim, no dia seguinte, eu já estava contando e eu já estava indignadíssima com tudo o que tinha acontecido, assim, e me indignei um pouco mais, porque aí depois, conversando com mães que já passaram por isso, a gente fica virada, né? A gente só quer pesquisar, a gente só quer entender o que aconteceu, porque não é comum, não é normal pra gente, não pode ser uma fatalidade. Então a gente começa a ver muita coisa. E aí eu fiquei sabendo que era possível a gente fazer uma certidão de nascimento, que até isso, né? Pode fazer uma certidão de nascimento, onde consta lá, natimorto de, no meu caso, Idiane Giotti Duarte, né? Então, eu liguei para o hospital, porque eu queria fazer esse documento, e não tinha nenhum registro do meu bebê. E eles me explicaram que era por conta do peso, enfim, tudo certo. Mas eu não sabia disso. Então, esse desconhecimento, assim, né? Isso. E essa falta de informação... Porque a informação, ela sempre vai ser um suporte, né? Isso. E por que? Por causa do peso. Ele era um bebê. Né? Então, ele tem que ter um peso. Ele não pode ter o nome do pai, ele não pode ter o nome dele naquele registro, mesmo que ele seja um natimorto, né? Então, eu acho que essas coisas que parecem detalhes muito pequenos podem fazer bastante diferença. E isso faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Letícia. A Letícia já trabalhou em ambiente hospitalar, a gente já conversou sobre isso, que é importante, né, que quem está nos acompanhando saiba que o primeiro relato que eu recebi enquanto parlamentar foi da Idiane há um tempo atrás, e isso me chocou profundamente, já compartilhei com a Letícia também, porque nós precisávamos pensar, sim, em políticas públicas, pensar em acompanhamento, pensar em qualificação desses profissionais. A gente entende que é algo que talvez para a gente seja surpreendente, mas infelizmente né, algo que acontece em várias fases, obviamente, da gestação, enfim, mas que precisa ter esse outro olhar. E aí nós visitamos vários hospitais e numa dessas ocasiões, inclusive, conversei com a Letícia sobre isso, e aí eu queria que tu falasse um pouco, porque existem algumas modificações, né, agora muito mais recentes, uma lei que já trata de uma forma um pouco mais humanizada, que ainda... A gente precisa entender o quanto ela vai estar em vigor e por isso a nossa luta para que em Caxias ela esteja efetivamente em vigor, mas algumas coisas já também se mudou nesse sentido para ter esse outro olhar, né? Sim.
Eu atuei por quase 4 anos como psicóloga hospitalar de referência para uma maternidade de um hospital aqui de Caxias do Sul, e eu vivenciei, junto com muitas famílias, situações de perda. Então, sempre tive uma indignação interna com algumas coisas que aconteciam. A gente precisa sim falar sobre capacitação profissional, mas antes disso a gente precisa falar sobre ser humano. Algumas coisas vão além da técnica, vão além do que a gente... além de protocolos. No ambiente hospitalar, sem dúvida, protocolos são importantes, garantem a segurança do paciente, da equipe, mas existem situações que a gente precisa olhar além. Essa indignação que eu senti de algumas situações que aconteceram me levaram também a pesquisar mais sobre isso. E eu tive contato com a ONG Amada Helena, de Porto Alegre, uma ONG... Acho que nós 3 temos, né? Sim, e acompanhamos, e convidamos todo mundo que acompanhe também, inclusive pelas redes sociais, porque eles têm um trabalho fortíssimo em relação a isso, né? Inclusive, Humanização um trabalho e conscientização. com grupos, né, para pais que enfrentaram essas perdas. O grupo é um lugar muito importante para compartilhar essas vivências e também reconhecer pessoas que passaram por isso. E eu conheci, através da ONG, a Caixa de Memórias. E naquele momento, a primeira vez que eu li sobre Caixa de Memória, eu tinha certeza que eu precisaria implementar esse projeto no hospital que eu trabalhava. E aí foi uma luta também, porque existem algumas lutas que a gente precisa, dentro da instituição, para conseguir executar esse projeto. O que é a Caixa de Memória? Uma caixa onde a equipe inicia, né, esse preparo com itens que remetam à vida e à existência daquele bebê, daquela família. Então, existe esse movimento já da própria equipe que precisa atuar, né, na elaboração dessa caixa, e aí a gente entrega para a família justamente dizendo: nós honramos a existência do teu bebê, ele existiu e ele sempre vai existir para ti. É um lugar físico onde as memórias podem ser acessadas, e muito mais do que as memórias, porque quando a gente pensa na morte, né, a morte física, junto existem sonhos, expectativas, planos, tudo que foi imaginado e desejado para aquele bebê e para aquela família. Então, a Caixa de Memórias, ela vem como um lugar físico, onde a gente pode construir. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu entreguei uma caixa de memórias para uma família muito especial, uma família muito querida, e a minha fala sempre foi: isso é um recurso terapêutico que pode ajudar vocês, mas também pode trazer dor, né, de acessar essas memórias. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem entender quando é o momento certo de acessar essas informações, porque o luto também nos permite ter o nosso próprio tempo. O luto, ele é muito individual. Ninguém vai sentir da mesma forma, ninguém vai ter o mesmo tempo de sentir. Então, eu falei, quando vocês sentirem que é o momento, construam essa caixa, com memórias que vocês têm em casa. E nós, enquanto equipe, colocávamos alguns objetos, às vezes fotos, carimbo do pezinho, a pulseira de identificação, enfim, objetos que realmente mostrem a existência daquele bebê, para nós enquanto equipe e para aquela família. Então esse é um exemplo, né, Mari? E eu falo com muito carinho desse projeto, porque realmente exigiu muito empenho, muita dedicação minha, e eu lembro que eu brinquei, né, que eu não sairia do hospital até eu conseguir implementar esse projeto, e ele ainda acontece nessa instituição, mas isso precisa ser falado, a gente precisa ter muito cuidado. O cuidado certo, ele pode transformar um luto, assim como o cuidado inadequado, as falas, os comportamentos, eles podem causar prejuízos que a gente nem pode imaginar no luto daquela família. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, temos muitas obrigações. Assim como a pessoa que te perguntou, né, que comentou da psicóloga, olha quantas decisões vocês precisaram tomar naquele momento, decisões que nunca passou pela cabeça de vocês. Então, a equipe tem que saber que sim, um profissional psicólogo precisa acompanhar aquela família, né? E além do profissional psicólogo, os outros profissionais que estão envolvidos no cuidado precisam ser humanos, serem seres humanos, enquanto eles estão prestando aquela assistência. E a assistência vai muito além de técnica, muito além de protocolos. Ela é entender qual é a necessidade daquela família, o que a gente pode fazer além para aquela família. É, sim, permitir que aquela família fique com o bebê o tempo que for necessário, que crie memórias, que crie registros, que faça fotos, se for do desejo da família.
Enfim, então nós temos um desafio muito grande enquanto profissionais da saúde. Porque a técnica, ela é obviamente necessária, como tu disseste, o protocolo, enfim, mas ela é fria, né? E aí, cada caso a gente precisa ser avaliado de formas diferentes, né? E quando a gente fez as visitas aos hospitais, nós falamos muito sobre isso. A qualificação não é dos profissionais que vão atender diretamente, né? É para todos. É para quem vai passar pela recepção, é para quem vai voltar com um outro atendimento. É um outro olhar, é um outro cuidado que tem que ser absolutamente maior, né? Hoje, por exemplo, essa questão já está prevista em lei, né? É preciso uma sala de recuperação que seja separada. Não tem como manter junto. E aí, inicialmente, nas nossas visitas aos hospitais, né? E eu ia relatando isso para a Ediane também. Nas visitas aos hospitais, a gente via muitos hospitais ainda sem um lugar separado fisicamente. Então, achavam algum jeito, separavam com uma cortina, alguma coisa. E hoje, já alguns que estão reestruturando as suas estruturas, pelo menos em Caxias do Sul, já tendo salas específicas, ou mudando o fluxo até de procedimento, de não é mais, não vamos ficar aqui no centro obstétrico e maternidade, vamos passar para um lugar mais de cirurgia, enfim, tudo isso muda completamente, né? Agora, o que também muda, que a gente falou, é de informação. No momento, Idi, que tu traz esse relato, fala sobre ele, também tem uma importância de compartilhar para que outras mães, para que outros pais, para que outras famílias também não precisem passar por isso, né? Sim, a informação é muito importante, né? E eu acho que esse foi o ponto principal pelo qual eu te procurei. Porque para mim, a princípio naquele momento, nada iria mudar. Mas eu fiquei pensando, eu até comentei com a Letícia ali antes de começar, que eu vi uma obstetra fazendo um vídeo, falando sobre isso. Ela disse, gente, toda semana eu tenho algum desfecho não favorável. Ela usou esse termo. Uma obstetra. Então, olha quantos obstetras a gente tem na nossa cidade, quantos bebês nascem e quantas gestantes, né? E eu pensei que isso poderia ser importante para as outras famílias, né? E como a Letícia comentou, eu, desde o dia 1, né, eu sempre disse que eu ia honrar o meu filho e que ele não ia ser esquecido e que ele não ia ser guardado numa caixinha numa gaveta, né? E ele me ensinou muita coisa. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é por algum propósito. E um dos propósitos do que aconteceu com o Matias foi esse. De que outras famílias não passem por isso. Ele tem nos ensinado, né? A gente tem que agradecer ao Matias também por ter aberto os nossos olhos, né? Para a gente conseguir protocolar um projeto de lei que discuta esse tema, para trazer esse tema, para falar a respeito dele, por mais que seja difícil. Sim. Porque a gente queria estar aqui falando, sorrindo, conversando, mas não é pesado, a gente tem que pensar. Agora, se é pesado falar sobre isso, dá para imaginar como é que é sentir, como é que é vivenciar isso, como é que é ter que trazer, sim, à tona, de uma maneira tão linda, né? Trazer à tona para que outras pessoas também possam estar preparadas para isso. Porque eu revelo para vocês, por exemplo, que todas as vezes em que nós comentamos e vínhamos falando sobre isso, até nas redes sociais, sobre esse assunto, sempre vinha alguém que comentava. E olha isso, em algum momento, um dos comentários é da minha mãe. Porque quando eu estava entrando na faculdade, a minha mãe engravidou. Vocês imaginem, isso já era, né? Minha mãe já tinha mais idade. E a minha mãe perdeu o bebê logo no início. E aí ela me disse num dos comentários, ela disse, nossa filha, tu lembra que eu vivi isso, né? E o quanto eu me senti sem acolhimento em outras situações, assim. Sim, foi para o hospital, teve que fazer curetagem, mas era como se fosse um procedimento qualquer. Sem um olhar de alguém que já estava com uma expectativa, né? Poxa vida, mais velha, né? Uma gestação, obviamente, que já seria de risco. Enfim, e aí ela disse, eu não me senti acolhida, eu tive que trabalhar logo depois, eu não tive... É tão pertinho da gente e a gente não percebe. Como faz diferença também esse nosso olhar, né, gurias? Sim, faz toda a diferença e eu acredito que tem que ter uma extensão para a sociedade, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para a sociedade que se fale sobre o tema. Hoje é tabu, né? As pessoas não querem falar sobre a perda, porque tu vai lembrar e tu vai ficar triste. Todo dia a gente lembra, né? Não vai lembrar para sempre na sua existência. Existe, né? Isso.
Então, às vezes, os amigos, a família, as pessoas querem confortar a gente de uma forma que não precisa. Com comentários desnecessários que só te colocam para baixo. Do tipo, logo tu engravida. Sim, tudo bem, mas eu não quero engravidar agora, eu quero entender o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o meu bebê. E engravidar de novo não vai fazer com que aquela situação tenha acontecido, isso, né? Não vai substituir. Então, além de outros muitos comentários, né? Então, acho que é muito importante trazer esse assunto para que a sociedade também escute, não só lá na instituição de saúde, porque aí a gente pode mudar tudo lá, né? E ser um ambiente que te proporcione acolhimento e uma dor um pouco menor. Mas tu vai sair de lá. E aí tu vai voltar para o teu trabalho, pessoas, vai frequentar isso. né? E aí quando tu sair de lá, tu precisa conversar com as pessoas, tu quer conversar com as pessoas, tu quer... Quem perde um filho, qualquer pessoa da família, mas um filho, quer falar sobre ele. E nem sempre a gente encontra pessoas dispostas ou com coragem de conversar. Tem como a gente dizer, Letícia, algo que seria... Acho que o ideal é sempre tão difícil, mas o que seria o mínimo necessário para a gente viver esse tipo de situação com um pouquinho mais de tranquilidade? Tu diz, Mari, a pessoa que está vivendo o luto. Para essas famílias, assim, né? É a gente respeitar o que a gente está sentindo. A gente precisa acolher os sentimentos, a gente precisa acolher a dor, porque é muita dor, é muito sofrimento. Então a gente tem que também poder olhar para isso, né? Falar quando a gente tiver vontade de falar, procurar pessoas, procurar grupo de apoio. Eu já citei os grupos de apoio, mas eles são uma ferramenta importante, né? Principalmente quando a gente pensa no luto parental. E para a sociedade, para as pessoas que estão por perto, eu diria, sejam presença. Muito mais do que uma frase pronta, muito mais do que querer consolar ou tirar o sofrimento de alguma forma. A gente tem que saber que nós não vamos conseguir tirar aquele sofrimento com algo que a gente fale. Mas a gente pode ser presença verdadeira, a gente pode tentar entender qual é a necessidade do outro, porque às vezes as pessoas querem decidir, né, pelos outros, enfim, para tirar um pouco esse sofrimento, e eu entendo isso, mas a gente tem que entender qual que é a necessidade daquela família, qual é o desejo deles, né? Eu vou dar um exemplo, Mari, que já aconteceu, de uma família me questionar, olha, eu acho que, o que tu acha da gente chegar em casa e já tirar todos os pertences do bebê antes da família chegar? E aí eu devolvi a pergunta, o que tu acha que o pai e a mãe vão pensar disso? Porque por vezes a gente quer tirar o sofrimento e a gente tira o direito de escolher. E, como eu disse, por mais que exista dor, sofrimento, algumas coisas elas precisam acontecer para ajudar nesse processo de elaboração. Então a gente não pode decidir pelo outro. A gente tem que estar ali, ser apoio, ser suporte no que aquela família decidir. Muito legal. Importante a gente pensar nisso até como um apoio, né? Para que a gente possa também ser esse apoio e suporte. E mais uma vez eu queria falar, Edi, assim, quando nós conversamos lá atrás, o que a gente pensou imediatamente, assim, o que tocou muito para mim? Nós precisávamos transformar aquela fala em algo que fosse mais prático, né? Alguma forma de agir, afinal, de que maneira a gente poderia contribuir. E aí protocolamos um projeto de lei, falamos muito sobre ele em muitos momentos, e alguns relatos teus em relação a isso também me fortaleceram para seguir debatendo esse assunto. Eu queria que tu falasse sobre isso também, sobre a importância da gente transformar isso em algo mais prático, sabe? Como é que é isso para ti? Sim. Bom, primeiro eu fui muito certeira, né? Eu fui na pessoa certa. Eu levei para a pessoa certa, assim, eu fui muito de sangue doce, assim, sabe? Porque eu disse, eu vou lá, vou contar o que aconteceu, vou falar a minha ideia, vou levar o que eu já li sobre isso, mas tudo bem se nada acontecer. E não, né? A Mari pegou, abraçou a causa e disse, vamos fazer. Então, eu acho que, Mari, essas ações mais que a gente pode ver que estão acontecendo, né? Elas são muito importantes. Eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente pode mudar. E então essas ações, assim, com uma lei que tenha protocolos de como deve ser feito, para mim eu acho que já é muito importante. Porque esse acolhimento
dentro da instituição de saúde é primordial. Porque a gente está sozinho lá dentro, né? A gente não tem a mãe para dar a mão, o marido está ali, mas também não recebe apoio, porque aí todo mundo olha mais para o procedimento que tem que ser feito, mas o pai também está ali, ele também precisa de apoio, a família precisa de apoio, né? Então, eu acho que essas ações mais práticas, com certeza, vão fazer toda a diferença. Agora, dentro, por exemplo, de um hospital, né, Leti, tu também já esteve diretamente ligada, quando é uma política pública, quando é uma determinação, também faz com que os olhos fiquem um pouco mais abertos e a atenção seja muito mais especial, não? Sim, se torna uma necessidade, né? Isso precisa ser feito porque é uma lei, é uma política pública, e eu sinto por a gente talvez precisar disso para olhar para essa realidade, porque é uma realidade que acontece, então talvez as instituições deveriam despertar antes disso, mas já que se faz necessário que seja dessa forma, sem dúvida o olhar muda, e é importante para que gerem discussões dentro das próprias instituições e dos próprios profissionais também. Por muitas vezes a gente está acostumado a pensar tanto a equipe de enfermagem, equipe médica, que eles estão ali para curar, eles foram ensinados dessa forma, né? Foram ensinados para isso, mas nem sempre isso acontece. As mortes também acontecem. E aí, como a gente lida frente a isso? E aqui eu acho que entra algo também muito pessoal, além do profissional. De que forma eu, Letícia, pessoa, lido com uma situação assim na minha vida, para que eu, enquanto profissional, esteja lá também lidando com isso. Então, é necessário essa reflexão interna também, né? Como a gente lida com as perdas da nossa vida, ou como a gente lidou, e como a gente pode estar ali ajudando outra pessoa também. Então, a gente precisa alinhar a parte pessoal e a parte profissional. E a parte pessoal é isso, em sociedade, a gente falando sobre isso. Sabe que já aconteceu na minha casa, e talvez também já possa ter acontecido na casa de vocês, em algum momento estar, né, reunidos com a família e falar sobre morte, e alguém falar, não fala sobre isso porque atrai, né? Sim. Então, todo mundo, né? Todo mundo que está nos ouvindo e vendo. Como a gente não vai falar sobre isso? Não que assim, não que falar sobre morte a gente vai lidar de uma forma, talvez sim, a gente vai lidar de uma forma diferente, porque é algo que acontece, né? Obviamente, pensar na morte de um bebê ou de uma criança vai contra o ciclo da vida. Então, isso causa um impacto muito maior. Mas a gente sabe sobre a finitude, sobre a nossa própria finitude, então a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre morte, a gente tem que falar sobre desejo, sobre como ajudar o outro naquele momento. São temas que precisam ganhar essa força. Nada de silêncio, nada de invisibilidade, precisamos sempre falar sobre. Sim. Precisamos. Quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica muitas coisas. E o meu desejo pessoal, para quem está nos ouvindo, para quem já passou por uma situação assim, primeiro é buscar ajuda, e ajuda de pessoas que realmente queiram te ajudar. E para quem vivencia, né, para a sociedade em geral, cuidado com as frases prontas, cuidado com essa necessidade de tirar o sofrimento. A gente vive numa era onde a gente precisa estar feliz, a gente precisa tá postando nas redes sociais os momentos bons, isso também é legal. Mas a vida de todo mundo tem momentos difíceis, então a gente também tem que falar sobre esses momentos de sofrimento, de perdas, é a nossa vida. Nem sempre a gente tá bem, nem sempre só coisas boas acontecem. Então, a gente desmistifica muitas coisas falando sobre o tema. Mais do que falar, acho que a gente precisa ouvir. E aí, para encerrar, eu queria te ouvir. Que recado a gente deixa para essas famílias, para essas mães, para essas instituições que precisam acolher de outra forma? O que é o teu recado, Ide? Olha, Mari, o meu recado para as famílias que passam por isso é que existem pessoas do bem com a gente sempre. Eu recebi muito apoio de pessoas próximas, de pessoas que eu nem imaginava que iam me apoiar, e que passa, a gente acomoda esse sentimento em algum lugar e ele passa a ser muito bonito, né? Para as instituições, o meu recado é de que, por favor, né, cumpram, né, o que precisa ser feito, sejam humanos e entendam que as pessoas estão vulneráveis ali, a gente precisa de uma mão quentinha também, não só da mão com a luvinha, né? Então a gente precisa dessa mão quentinha, assim, porque
faz toda a diferença. E para a sociedade, eu acho que a Letícia já falou muito bem, né? Eu acho que é cuidar com as frases prontas e ser presença, né? Estar ali, ser abraço, ser presença e entender o que a família está precisando naquele momento. E é isso, assim, e para as pessoas, para as famílias que passam por isso, honrem os seus filhos. Não importa se a perda foi com 2 semanas, 5, com 26, como eu, tem algumas mais tardias ainda, né? Honrem os seus filhos, né? Incluam eles na sua família, porque eles vieram, eles passaram por aqui, né? Então eles existem, então honrem, porque isso também dá um quentinho no coração, isso ajuda também. Que lindo. Gurias, que bom ter vocês aqui, que bom falar desse tema, que a gente fala, ele é sensível, a gente fica o tempo todo tentando encontrar justamente as melhores palavras, né, para tratar sobre algo que é tão complexo. Muito obrigada por estarem aqui, por falarem desse assunto, por trazer esse assunto para que a gente possa discutir cada vez mais, porque que essa é uma situação em que muitas mães ainda vão passar, muitos pais, muitas famílias, a gente sabe que vai acontecer, né, a finitude, como falava a Letícia, mas o que não pode é uma mãe, uma família viver esse momento de tristeza e de dor profunda sem respeito, sem acolhimento e sem dignidade. Que a gente possa falar muito ainda sobre a questão do luto parental, mas para celebrar conquistas, para celebrar que instituições tenham um olhar diferente, que a sociedade de maneira geral tenha um olhar diferente, e a gente vai seguir trabalhando muito para isso. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.